Oi, gente, meu nome é Lívia, eu sou fisioterapeuta osteopata e vim aqui fazer para vocês mais um Contos de Consultório. O relato de caso dessa paciente é sobre dor de cabeça associado ao estrabismo. Bom, o caso dessa paciente começa há mais ou menos um ano atrás, quando ela sentia dor de cabeça, acordou assim um belo dia com dor de cabeça e essa dor de cabeça só foi ficando mais intensa. Ela tentou terapia medicamentosa, tentou algumas técnicas como acupuntura, como crânio sacral e algumas outras terapias manuais dentro da fisioterapia. E nenhuma delas surtiu resultado para o sintoma dela, que era a dor de cabeça. Ela não tinha um padrão específico dessa dor de cabeça, ela não era sempre numa mesma região, ela não era hemicraniana, pra gente pensar em enxaqueca, ela não vinha associado com enjoo, com tontura, mas era uma dor de cabeça que nunca passava e em algumas situações ela ficava pior. E ela não tinha um relato claro de qual eram essas situações que ficavam pior. Então comecei a conversar com ela, fazer perguntas, e aí ela não me trazia nenhum sintoma associado visceral, nem cirurgias, nada. Ela não me trazia nenhum histórico de trauma. Ela não me trazia elementos que me fizessem criar correlações entre estruturas. Mas uma coisa me chamou a atenção. Quando eu estava avaliando ela, quando eu estava conversando com ela, ela sempre mantinha a altura de uma pupila diferente da altura de outra pupila. E toda vez que eu encontro esse tipo de situação, eu fico tentando criar dificuldades para o paciente para tentar observar como ele se comporta. Então eu me desloco pela sala, eu subo, eu desço, eu sento, eu levanto, para ver como é que ele consegue se adaptar a essas situações e daí eu tiro o que eu vou fazer, o que está me dando de informação. E aí eu percebi que ela tinha muita dificuldade de adaptar o posicionamento de cabeça. Eu falei, bom, então a única informação que ela está me dando é a questão do olho e é a questão dessa posição de cabeça. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala com o paciente de coisas assim que a gente observa, principalmente mulheres e com relação à estética. Então, eu tinha que ter muito cuidado na hora de chegar pra ela e falar, olha, eu tô vendo que seu olho é diferente um do outro. Então, fui com calma, explicando pra ela, botei ela na frente do espelho, nananã. E aí ela me trouxe a história, que até então ela não tinha me falado, que mais ou menos uns 18 anos de idade, ela fez uma cirurgia por estrabismo. Ela simplesmente acordou estrábica. Então, pra mim isso era muito estranho, porque na nossa lógica, né, no raciocínio, nas causas do estrabismo, dormir e acordar não seria uma das causas, né? Então a gente pode pensar em duas coisas aí. Ou tem alguma coisa que ela não tá contando pra gente, ou a coisa não foi bem assim, mas a gente tem que ficar alerta com esse relato de estrabismo de uma hora para outra. Inclusive, nesse dia, eu atendi um oftalmo, conversei com ela, troquei uma ideia e ela também teve um parecer assim parecido com o meu. Então, é muito legal assim a gente trocar essas ideias com outros profissionais, porque isso dá pra gente um raciocínio mais amplo, ok? Bom, parti pro exame físico, tentei fazer todos os exames oculares com ela, e ela não conseguia convergir, não com o olho direito dela, que era o olho que tinha essa altura diferente de pupila. Tipo, na parte mais baixa do olho, a gente enxergava mais bolinha branca do que em cima, entendeu? Ela apresentava no outro olho. O outro olho não conseguia convergir. Então, eu comecei a tentar testar o pescoço dela e entender que se os olhos não conseguem trabalhar em sincronia, seja pelo estrabismo, seja pelo posicionamento de pupila, seja pelo posicionamento de cabeça, eles criam uma dificuldade visual e o pescoço, logicamente, tem que se adaptar a isso. O olho é um dos captores de postura importantes do corpo e está relacionado com toda a nossa postura. Então, fiz alguns testes com ela e aí ela começou a me contar, quando eu comecei a pesquisar mais o olho, que em alguns momentos ela tinha dificuldade de posicionar a cabeça, que ela enxergava duplo. E em alguns focos, alguns momentos da visão dela, onde eu deslocava a caneta, ela não enxergava. E em outros, ela formava visão dupla. Então, eu percebi que eu precisava trabalhar muito o crânio dela, que eu precisava trabalhar muito a cervical alta dela. O crânio, pelas relações anatômicas, estruturas, ligamentos, músculos, inervação, vascularização. Cervical para ajudar nesse posicionamento de cabeça. Ela também era uma paciente que tinha uma escoliose relativamente importante. Ela me diz que essa escoliose veio desde a época dela que ela nasceu, porque ela ficou sempre na mesma posição dentro do útero. E isso já pode ter
sido uma das causas, um dos starts para surgir um estrabismo, por exemplo, e ela nunca percebeu, eu não tenho como saber. Isso pode ter sido um dos starts para criar tensões na base da cabeça dela, eu também não tenho como saber. O que me interessa hoje é tratar isso que eu percebo que tem disfunção nela. E essa paciente foi muito legal, que ela melhorou na primeira sessão, durante a primeira semana ela não teve nenhuma crise de dor de cabeça, ok? Segundo, que melhorou o posicionamento de pupila dela, a convergência, sem eu ter passado nenhum tipo de exercício para ela fazer em casa. Quando ela veio comigo da segunda vez, sim, eu comecei a entrar com os exercícios, porque agora eu quero avaliar o quanto esses exercícios vão interferir no quadro dela. E dependendo do que ela me responder, eu já encaminho logo ela para ortóptica ou eu encaminho depois. Isso é uma coisa que a gente pode discutir por quê, tá? Aí nos comentários. Mas o que eu queria trazer para vocês é que por mais que os pacientes tragam um relato super estranho, sem muita lógica, vocês têm que tentar entender pela lógica do corpo. O que ele precisa para funcionar bem. É isso que faz diferença de fato pro corpo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês já atenderam algum paciente desse tipo e a gente vai discutindo.